Olá, estamos aqui no nosso primeiro episódio do Entre Blocos, que será um programa mensal aqui no canal de Jones Manuel, um programa que tratará de história e atualidades. E eu sou o Rodrigo Yandes. Para quem não me conhece, eu sou historiador, guia de turismo, intérprete, tradutor, baseado na Rússia, em Moscou, há mais de 13 anos, onde eu realizei a minha formação em História. E, nos últimos anos, cada vez mais venho tratando de temas contemporâneos relacionados à Rússia. Mas aqui o nosso objetivo é tratar da atualidade com um olhar vindo da história, né? Sabemos que os grandes acontecimentos, eles não podem ser explicados sem um mergulho, ao menos, na história recente. E é disso que nós trataremos aqui. São temas relacionados à situação geopolítica atual, à luz dos fatos históricos e dos processos históricos que, enfim, levam a esses contextos. Entre Blocos, é claro, é uma citação, uma referência tanto àqueles blocos que já dividiram o globo na Guerra Fria, então Oriente e Ocidente, o bloco socialista, o bloco capitalista, quanto uma referência à atual situação em que o mundo está se configurando em, digamos assim, uma nova Guerra Fria, opondo aí mais de dois blocos, opondo sul, leste, oeste, o sul que não deixa de ser um novo leste. Bem, e vamos tratar então de temas dos mais relevantes na atualidade, nesse mundo tão conturbado que nós estamos vivendo. Bem, para quem não sabe, eu atuo como guia de turismo com a agência Estrela Vermelha e todo ano faço para lá de 10 viagens. Então, vocês vão ver aqui, nós não temos cenário e não deve haver um cenário ao longo dos programas, porque eu vou gravar, no final das contas, esse programa em diversos países do mundo. Estou, todos os anos, vou para a China, vou para Cuba. Apesar de estar baseado em Moscou, eu agora devo ir a Vietnã, Mongólia, enfim, realmente conhecendo, tendo a oportunidade de conversar, de aprofundar em diversos temas, em todos esses países que eu frequento. E hoje eu queria dedicar essa nossa primeira conversa a um país que fascina toda a América Latina, e o Brasil não escapa disso, que é justamente a ilha de Cuba, onde estive recentemente, já 2 vezes no último ano, e agora em janeiro estive a última vez, onde tenho bons amigos, enfim, um país no qual eu tenho observado de maneira preocupante uma situação bastante grave se desenvolvendo. E a gente vai, então, olhar para a história recente desse país, para a história, pequenos episódios da história da Revolução Cubana, e focando no tema do internacionalismo ao qual Cuba sempre se comprometeu, né? E como hoje, nas atuais circunstâncias, que talvez nem todos saibam, mas a ilha está vivendo um dos seus momentos mais difíceis desde a Revolução, e não é um exagero tratar dessa maneira. Hoje é Cuba que necessita de um apoio grande de seus amigos, né? O internacionalismo hoje tem um dever para com Cuba, após tantos anos que esse país se dedicou às causas mais justas desse globo. Então eu queria começar a nossa conversa lembrando de um episódio icônico, um episódio que eu considero mais interessante, talvez, sobre aquela figura que já é, por si só, um ícone, o Fidel Castro, que é o episódio do Hotel Theresa, no Harlem. A Revolução
saiu triunfante nos últimos dias de 1958 e já em 1960, Fidel estava realizando já a sua segunda visita aos Estados Unidos. Porque, querendo ou não, alguns podem achar estranho, olhando, né, com esses olhos atuais para a situação histórica, mas o fato é que Fidel reconhecia que os Estados Unidos era, naquelas condições geopolíticas, o parceiro, se nós não podemos dizer natural, mas o parceiro mais próximo possível para Cuba. Lembramos, uma ilha muito pequena, para os recursos. Então, Fidel já estava a sua segunda vez visitando Cuba, mas com uma tensão muito grande naquele momento, porque as ações do governo revolucionário já estavam contrariando vários interesses dos grandes capitalistas, os grandes empresários norte-americanos. Então, Fidel Castro, se num primeiro momento foi recebido com algum entusiasmo, ainda que com desconfiança, nessa segunda visita, as tensões já eram muito grandes. E começou uma verdadeira campanha de sabotagem e difamação, né, do Castro e dos demais revolucionários. Assim que ele chega a Nova York, eles dão de encontro com grupos muito organizados de cubanos anticastristas, aqueles cubanos que em sua maioria se baseiam lá em Miami, e o hotel onde a delegação cubana estava hospedada decide então tentar cobrar uma taxa ali, que no momento eles disseram que era uma taxa de segurança por causa das intensas manifestações, o que o Fidel, claro, considerou um abuso naquele momento, além de outros desentendimentos, né? E Fidel decide então deixar aquele hotel em que eles estavam hospedados, que a delegação cubana estava hospedada. Inclusive, isso foi alvo de muita especulação, diziam que os cubanos tinham se comportado mal, tinham sido expulsos do hotel, enfim. O fato é que ele decide deixar o hotel e começa a procurar as possibilidades. No primeiro momento, ele inclusive ameaça, diante da dificuldade de encontrar outro lugar, ameaça e se acampar nos jardins das Nações Unidas. Eles chegam a comprar barracas, os cubanos. Quando percebem que eles estão falando sério, né, e bem, os Estados Unidos lidou de uma maneira bem pouco habilidosa com essa situação, porque afinal de contas um grupo de guerrilheiros que tinha passado anos nas montanhas não teria problema em se hospedar em barracas no jardim razoavelmente confortável das Nações Unidas. Então começam a surgir algumas alternativas, né? E alguns hotéis se disponibilizam a receber então a delegação cubana. Para o choque do governo americano e da polícia de Nova York, principalmente, o Fidel acaba aceitando uma proposta que foi costurada ali pelo movimento negro norte-americano, principalmente para a figura ali de Malcolm X, que naquele momento já tinha uma grande proeminência. Devemos lembrar, a gente está falando no início da década de 60, quando o movimento pelas liberdades civis nos Estados Unidos, o movimento pelos direitos da população negra norte-americana estava ali no seu auge. Os Estados Unidos ainda viviam um regime de segregação no início da década de 60. Então, o Castro aceita essa oferta da comunidade negra de se hospedar no bairro do Harlem, um bairro que então era um bairro de esmagadora maioria de afro-americanos e um bairro considerado bastante perigoso no período. E ele se hospeda num hotel chamado Hotel Theresa, um hotel que já não existe, foi demolido, mas que acaba se tornando um símbolo ali desse momento em que a luta anti-imperialista da América Latina converge com a luta pelos direitos civis dos norte-americanos, dos afro-americanos. Bem, o Fidel Castro vai para o Hotel Theresa com a sua delegação, se hospeda lá. Ele tem um encontro com Malcolm X, isso já começa a gerar uma série de preocupações para a polícia de Nova York, né, porque ele é recebido por grandes multidões, pessoas comuns do bairro, ativistas do movimento negro. O Malcolm X coloca
alguns militantes do Nação do Islã, que ele já fazia parte desse movimento, para fazer a defesa, a segurança do hotel, e garante que nenhum agente anticastrista ia se aproximar dali. De fato, o Fidel Castro acaba tendo uma estadia bem mais tranquila ali do que nos grandes hotelões de Nova York. E, para aprofundar a crise, Fidel Castro, começa a receber líderes estrangeiros lá no bairro do Harlem. Figuras como Nasser, do Egito, do movimento não alinhado, também no movimento não alinhado, o Nehru, da Índia, Nkrumah, de Gana, mas principalmente o Nikita Khrushchev, da União Soviética. O sucessor do Stalin, né, Khrushchev, secretário-geral do Partido Comunista da União Soviética, decide visitar o Fidel Castro lá no Harlem. E é uma comoção enorme, as ruas lotadas, a polícia tentando manter uma certa ordem, né? Imagine o escândalo que não seria se houvesse algum incidente envolvendo ali, em plena Guerra Fria, o premier soviético, né, em Nova York. Muito bem. Todas essas figuras vão lá também, sinalizando um apoio à luta pelos direitos civis. Fidel recebe todos eles, há uma cobertura de imprensa imensa. E um detalhe importante, aquela Assembleia Geral das Nações Unidas de 1960 estava discutindo um tema muito importante nesse contexto, que era a derrubada, a crise no Congo, quando, num golpe de Estado, foi derrubado Patrice Lumumba, o pai da independência congolesa, uma figura próxima do movimento independentista de caráter socialista do continente africano, não necessariamente alinhado à União Soviética, mas com simpatias ao socialismo, e o Patrice Lumumba tinha sido derrubado naquele momento. Ele seria assassinado, inclusive, e se tornaria um dos grandes símbolos da resistência do continente africano, né? O Congo, que tinha sido colonizado pela Bélgica, uma das colonizações mais sangrentas, mais aterradoras da história, né? Esse processo colonizatório do Congo, que acaba se encerrando nesse momento, porém com essa tragédia aí do assassinato do Patrice Lumumba, organizado pela CIA em conjunto com os belgas, e, bem, uma das grandes crises ali desse momento. Então, Fidel Castro está sinalizando tudo isso naquele momento, apoio à independência dos países do continente africano, e nessa nova onda de independência que estava ganhando força na década de 60, apoio aos direitos civis dentro dos próprios Estados Unidos, e abrindo o seu leque de possibilidades diplomáticas ali com o movimento não aliado e com a União Soviética. Muito bem. Havia uma reunião, um evento que era realizado com os países membros da Organização dos Estados Americanos, da OEA, uma organização sempre muito subserviente aos Estados Unidos, e Cuba foi desconvidada desse evento. O Fidel Castro, então, decide lá no Hotel Teresa realizar um jantar com steaks para todos os funcionários e outros trabalhadores ali do bairro, do Harlem. Então, realmente foi uma visita que causou uma comoção muito grande, e foi, querendo ou não, foi um golpe propagandístico, publicitário, genial, né, que coloca o Fidel Castro até hoje no movimento negro norte-americano como uma das figuras mais admiradas, uma das figuras mais respeitadas por todos esses gestos que ele fez em apoio a essa luta tão importante, né? A luta que no fim das contas pôs fim a um atroz regime de segregação nos Estados Unidos. Bom, por que eu contei essa história? O fato é que Cuba entra desde o seu princípio, né, desde o princípio da Revolução, nesse apoio internacionalista aos países que estão buscando a sua independência. Inclusive, na figura do Che Guevara, Che, que após a vitória da Revolução se torna ministro em Cuba, chefia a economia cubana, o
próprio Banco Central cubano, mas decide deixar tudo isso para se dedicar à causa da Revolução Internacional e começa essa atuação justamente no Congo, né, nesse momento de fragilidade do Congo após o golpe de Estado. O Che tenta organizar então uma guerrilha lá no Congo. E Cuba vai ter uma história de apoio a esses países que estão buscando a sua independência e que ganham sua independência no continente africano, uma história muito extensa, né? São vários os países do continente africano que devem muito a Cuba por sua atuação, tanto diretamente atuação militar, de apoio às revoluções, quanto, enfim, como nós sabemos, até o Brasil já se beneficiou desse apoio nas áreas de educação, saúde, enfim. Cuba tinha acabado de realizar de maneira bem sucedida a campanha de alfabetização, que fez desse pequeno país caribenho o primeiro país do continente latino-americano livre do analfabetismo. Então, todas essas experiências, Cuba acaba, ao longo das décadas, compartilhando com diversos países. E isso se intensifica na década de 70 e 80, mas principalmente ali meados da década de 70, quando, após a Revolução dos Cravos em Portugal, após longos anos de guerras coloniais entre esse império decadente português, né, até então fascista, no Estado Novo do Salazar, e as várias colônias portuguesas na África que vão ganhando sua independência e são colônias que têm a sua independência muito atrelada a movimentos socialistas. A maioria deles bastante próximos da União Soviética. É o caso de Moçambique, né, com Samora Machel, é o caso também de Cabo Verde e Guiné-Bissau, com Amílcar Cabral, e talvez mais importante para nós, como um exemplo da atuação dos cubanos, é o caso de Angola. Né? Angola que imediatamente entra numa guerra civil, que vai opor alguns partidos, mas o principal deles é o MPLA, Movimento pela Libertação de Angola, chefiado pelo poeta e médico Dr. Agostinho Neto, contra a UNITA, de Jonas Savimbi. E aí se configura um quadro muito interessante, um quadro, inclusive, que é um bom exemplo das complicações da Guerra Fria, das nuances da Guerra Fria. Porque a União Soviética e Cuba vão apoiar o MPLA, enquanto a UNITA vai ser apoiada pelos Estados Unidos, mas também pela China, de Mao, e a gente está falando do momento em que a China e a União Soviética estão no auge do cisma sino-soviético, do rompimento, das discordâncias, que quase, inclusive, estoura uma guerra entre esses dois países, entre a China de Mao e a União Soviética, e também pela África do Sul, do apartheid, né? Inclusive as tropas da África do Sul invadem o território angolano, em apoio à UNITA, com o apoio dos Estados Unidos, e a UNITA também é apoiada pela China. Bem, se instaura essa situação na qual Cuba está apoiando diretamente com tropas em solo. A União Soviética forneceu aviões e também pilotos que, porém os pilotos soviéticos tinham algumas nuances, eles não estavam oficialmente combatendo, né? Então até os pilotos que fossem capturados, eles não levavam documentos e nada. Cuba não, Cuba levou soldados voluntários para combater, e Cuba tinha uma experiência muito grande de combate em situações de trópico, e foram muito atuantes no que a gente chama, ali na década de 80, de o Stalingrado angolano, a Batalha de Cuito com a Navalha, que, infelizmente, acho que poucas pessoas ouviram falar, mas trata-se do maior conflito militar do século XX após a Segunda Guerra Mundial.
uma batalha nas selvas mesmo ali, ao sul de Angola, uma batalha que no fim foi vencida pelas forças do MPLA, apoiadas pelos cubanos, e que selou de alguma forma o destino ali da África do Sul, né? Uma derrota militar da África do Sul que vai auxiliar no processo que leva depois à libertação de Nelson Mandela, a eleição de Nelson Mandela e ao fim do regime do apartheid. Cuba teve um papel muito importante. E também a libertação da Namíbia, que na época era parte ali da África do Sul. Então, tudo isso é para a gente entender o grau de envolvimento de Cuba nesse movimento internacionalista. E algo que eu ouvi dos cubanos recentemente é um certo desconforto em relação ao tanto que Cuba, historicamente, apoiou diversos países, e hoje, numa situação em que Cuba está muito fragilizada, esse apoio não é prestado, né, para Cuba. É muito importante a gente ter noção da situação realmente em que se encontra a ilha nesse momento, e quem tiver a oportunidade, a possibilidade de apoiar Cuba nesse momento, porque realmente e isso eu ouvi de cubanos, talvez uma situação ainda mais frágil, ainda mais grave do que o período especial, né? Para quem não sabe, o período especial foram aqueles primeiros anos da década de 90, após o fim da União Soviética, quando Cuba sofreu as consequências tremendas de repente, ter cortado toda a rede econômica de apoio que eles tinham. Quando cai o bloco socialista, Cuba acaba ficando isolada ali, sem os parceiros comerciais que garantiam a sobrevivência da ilha nas condições de bloqueio, né? Se a gente retornar lá para a década de 60, naquele momento, no momento daquela assembleia, era quando estavam sendo preparadas as medidas de instalação desse bloqueio econômico que já dura aí mais de 60 anos. O presidente, naquele período, o presidente que instaura os bloqueios era o John Kennedy. O Kennedy, que era um fã, como o filho pródigo da elite norte-americana, ele era um fã de charutos cubanos. Ele faz uma rapa dos estoques de charutos cubanos e proíbe o comércio com Cuba. O charuto acaba se tornando aí um produto de contrabando naquele momento. Até hoje, nos Estados Unidos, é proibido entrar com charutos cubanos e demais produtos de Cuba. E isso cria uma série de dificuldades, né? A ilha é verdadeiramente sufocada, porque a gente está falando de uma pequena ilha caribenha, a poucos quilômetros da costa da Flórida, uma ilha com recursos muito parcos, né? Recursos naturais muito pobre em recursos naturais. Cuba tem níquel, Cuba produz tabaco, açúcar, algo de café e basicamente isso. Algumas frutas, mas é um solo de uma qualidade bastante pobre em relação a outros países da América Latina. Nem se compara, assim, nem de longe, com o nosso solo aqui do Brasil. Então, Cuba tem realmente as possibilidades muito limitadas. E um bloqueio dessa natureza, como foi imposto pelos Estados Unidos, é algo que tem consequências violentas. O que ocorre é que na Guerra Fria, e essa situação do Hotel Teresa, ela exemplifica esse início dessas relações, né? Cuba acaba optando, sem muitas outras alternativas, a se aliar à União Soviética. E a União Soviética abraça a Revolução Cubana e realmente oferece um apoio tremendo ali. Naquela situação do Hotel Teresa, os americanos chegaram a confiscar o avião da delegação cubana e eles nem poderiam retornar à ilha de Cuba. Confiscaram o avião alegando que estavam aí cobrando dívidas enfim, que os cubanos teriam com os Estados Unidos e por causa dos confiscos. Enfim, simplesmente criar um inconveniente, mais um inconveniente aí para o Fidel e para a delegação. E os soviéticos, então, emprestam o avião para o Fidel Castro retornar
a ilha. E é nesse início da década de 60, e principalmente a partir da invasão da Baía dos Porcos, que Cuba realmente acaba se colocando ao lado da União Soviética, ao lado do Bloco Oriental. E nas relações econômicas, a União Soviética comprava os principais produtos da ilha de maneira subsidiada, né, um preço muito maior do que o mercado. No caso do principal produto comprado pelos soviéticos, que era o açúcar, chegava a ser praticado um preço aí 5 vezes maior do que o praticado normalmente no comércio internacional. A União Soviética comprava o açúcar 5 vezes mais caro e vendia os principais produtos aí industrializados do Bloco Oriental, e principalmente combustível, petróleo, gás, principalmente petróleo, a Cuba, a um preço também subsidiado, né? Um preço muito mais baixo do que aquele praticado pelo mercado. E dessa forma que a economia cubana conseguiu superar as dificuldades impostas pelo bloqueio ao longo das décadas até o fim da União Soviética. Quando, em 91, né, Gorbachev, após os anos de perestroika que já estavam deteriorando as relações entre Cuba e a União Soviética, né, os anos do Gorbachev, quando, em 91, a União Soviética é dissolvida, Cuba realmente, né, fica numa situação de isolamento total. E são esses anos que são chamados, então, de período especial. E eu conversei com alguns brasileiros que visitaram a ilha nesse período, e eles dizem que, mesmo hoje, não tem como comparar o nível de dificuldades econômicas mesmo, de acesso a mercadorias que Cuba tem hoje com o que ela tinha lá na década de 90. Porém, a diferença, e muitos cubanos falaram isso, a diferença é que naquele período a situação ideológica, o preparo ideológico dos cubanos era muito maior. Eles tinham acabado de sair da Guerra Fria, tinham várias gerações de revolucionários mesmo que participaram ou ao menos testemunharam o processo revolucionário. Várias dessas gerações eram vivas, eram atuantes. Então, mesmo com as imensas dificuldades que foram colocadas sobre o país, eles conseguiram resistir, claro, fazendo concessões, reformas, né? Acho que o mais icônico para a gente são aquelas reformas que permitiram pequenos negócios, né, pequenos restaurantes familiares, pequenas hospedarias familiares, que muita gente que visita Cuba conhece. Acho até que vale a pena comentar sobre o nome desses restaurantes, né? O gênero de pequeno restaurante privado familiar cubano, ele chama paladar, né? Então as pessoas falam, hoje eu vou num paladar, frequentei um paladar. E paladar tem uma história curiosa, o porquê desse nome é justamente que naquele período os cubanos estavam assistindo a uma novela brasileira que, agora eu não vou me recordar qual novela, mas era uma novela que a Regina Duarte tinha um catering, ela começava vendendo coisas na praia, depois tinha um catering, eu acho que é Vale Tudo, ou era Rainha da Sucata, não sei. Apesar de eu gostar de novela, essa em particular eu não assisti, mas o fato é que ela tem uma grande história de sucesso, né? O sonho de empreendedora dela dá certo, e ela cria um restaurante, e vai nomear esse restaurante de Paladar. E aí os cubanos que assistiam, acompanhavam essa novela, começaram a chamar os pequenos restaurantes privados também de Paladar. Então, Cuba tem essa relação muito interessante com o Brasil. Quem teve a oportunidade de visitar sabe que é uma das maiores referências, maior do que futebol, que não é tão popular na ilha, né? Eles são mais fãs de beisebol, maior do que, enfim, do Pelé. A música é muito forte, claro, os cubanos escutam bastante música brasileira, mas a referência maior, cotidiana, em relação ao Brasil, são as telenovelas. Isso acaba até gerando uma série de distorções, né? Porque os cubanos acabam acreditando no conto de fadas das novelas, né? Acham que o Brasil é essa terra de oportunidades, afinal a Regina Duarte deu certo, ela deixou de vender sanduíche na praia e se tornou a dona de um restaurante muito frequentado, e isso vale para várias situações, né? Os cubanos sempre comentam sobre como
enfim, as telenovelas mostram um país relativamente próspero, né? Com muitas oportunidades, e o fato é que cada vez mais há cubanos vindo ao Brasil em busca de melhores oportunidades, que de fato a atual situação da ilha é muito complicada. Muitos deles acabam encontrando oportunidades melhores aqui, outros não, né? Eu, inclusive, recentemente ouvi a história trágica de 2 cubanos que se envolveram com criminalidade e os amigos deles lá em Cuba absolutamente chocados, porque é algo que até hoje não existe na ilha, né? Realmente a criminalidade é mínima, né? Tem vários casos de pessoas que perderam objetos de valor e foram recuperados, né? Nesse aspecto é muito impressionante. A gente visita uma ilha que tem problemas de infraestrutura, ruas escuras e, no entanto, extremamente seguro. Mas, enfim, o fato é que existe, né, toda essa imagem que se faz do Brasil através das novelas. Isso é verdadeiro também para outros países, claro, para os Estados Unidos, com a indústria cinematográfica, com toda a comunidade cubana anticastrista realizando intensa propaganda, e Cuba, ao contrário de outros países como, por exemplo, a Coreia do Norte, acabou dando uma liberdade total de acesso às informações, à internet, né? Muitos podem imaginar que não há acesso à internet, mas apesar dele não ser tão eficiente, todo mundo tem a possibilidade de entrar na internet. Basicamente todos os cubanos têm telefones, smartphones, e têm um acesso constante à internet, o que gera uma série de distorções. Não apenas essas campanhas para atrair os cubanos para a imigração, mas situações realmente que influenciam a política, até mesmo a política monetária cubana. Hoje em dia, após as reformas que unificaram a moeda, né, talvez alguns saibam, Cuba tinha 2 moedas antes, uma conversível para os turistas, outra não conversível para os cubanos, o que permitia que os cubanos comprassem os produtos destinados a eles né, muito subsidiados com essa moeda que os turistas, a qual os turistas não tinham acesso, e se eles precisassem de alguma coisa que só era comercializado na moeda conversível, então eles trocavam, economizavam, às vezes recebiam essas moedas dos turistas e então podiam comprar esses objetos, esses produtos importados, enfim. O fato é que, durante a pandemia, o governo resolveu colocar uma moeda só. Isso acabou gerando uma distorção e criou um mercado negro que antes não havia. Né? Talvez alguns saibam, tenham viajado para a Argentina, que é um país no qual o mercado negro é muito ativo. Você chega lá na Argentina, a maior parte dos turistas troca os seus dólares ou reais, ou, enfim, no mercado negro, porque é muito mais vantajoso. E hoje em dia essa é a situação de Cuba. E quem determina o valor a ser trocado no mercado negro é um site chamado El Toque, um site justamente dos cubanos lá de Miami. Vejam só, com essa reforma monetária, o governo cubano deixou de ter controle até mesmo sobre a política monetária cambial na ilha. Eles são diretamente influenciados. Todo cubano que vai fazer uma troca ali, ele entra no site El Toque, e ali ele também tem acesso a notícias redigidas, né, pelos cubanos de Miami, que são, para vocês terem ideia, as organizações de cubanos em Miami chegaram a realizar ataques terroristas em Cuba. Depois do fim da Guerra Fria, década de 90, teve ataques terroristas voltados contra hotéis. O mais famoso deles vitimou um turista italiano, justamente para tentar afetar essa atividade econômica do turismo, que naquele momento e até hoje é a principal atividade da ilha. Então, realmente são grupos envolvidos numa verdadeira guerra subterrânea ali contra o governo cubano. E acaba que o governo está, em vários momentos, por causa dessa abertura, desse acesso, essa liberdade total de acesso à informação,
acaba ficando refém, né, em alguns momentos. A situação de Cuba, então, hoje é muito grave. Já mencionei que comparam com o período especial. Cuba sofreu 2 furacões, um terremoto, teve aviários destruídos, que causou uma falta crônica aí de ovos, de aves, teve incêndios em depósitos de tabaco, depósitos que tinham tabacos maturados, já prontos para consumo, e, bem, a situação da ilha realmente é muito ruim. A juventude assiste novela, a juventude se comunica com cubanos que moram fora e, evidentemente, eles têm aspirações que a atual economia cubana não consegue satisfazer. Né? Hoje em dia, há uma falta crônica de mão de obra, principalmente no campo e na pequena indústria que tem na ilha, porque os cubanos, se trabalharem no setor hoteleiro, têm um acesso muito fácil a dólares ou, enfim, outras moedas fortes, o que causa uma distorção muito grande entre salários e simplesmente as pessoas não têm motivação para trabalhar no campo. Tudo isso que eu estou narrando são consequências do bloqueio econômico. E consequências que vão aos poucos sangrando a ilha. Falam aí de uma cifra que pode chegar a 1 milhão de cubanos nos últimos anos tendo deixado o país. Isso aí representaria cerca, um pouco menos de 10% da população da ilha tendo deixado o país para trabalhar, principalmente nos Estados Unidos, mas México, no próprio Brasil, enfim, Europa, Espanha, e mesmo na Rússia, hoje em dia, há um grande número de cubanos. É muito difícil um país, nessas circunstâncias, né, conseguir se recuperar. É um país de oportunidades perdidas. Né? Eu recentemente estive hospedado na casa de um cubano que era cônsul na Coreia do Norte. Chegou atuou no Ministério de Comércio estrangeiro, foi cônsul da Coreia do Norte, e ele, quando soube que eu morava na Rússia, me apresentou a filha dele, que tinha estudado em Moscou. Falava russo, e depois foi me contando a história. A filha dele, ela tinha estudado para trabalhar no sistema de metrô de Havana. Quem já esteve em Havana sabe que não tem metrô em Havana. Porém, o metrô já tinha começado a ser construído com o apoio da União Soviética. Algumas estações já tinham sido escavadas e uma série de cubanos foi enviada para Moscou para estudar, para operar o metrô de Havana. Se formaram, ela tem todo esse conhecimento que foi, enfim, jogado no lixo porque ela nunca deu uso a isso. O metrô, no momento que o Gorbachev começa a perestroika, começa a rever os apoios aos outros países do bloco socialista, ele corta o apoio dado a Cuba e as estações de metrô não são concluídas, elas tinham sido escavadas, mas não são concluídas. Um dos símbolos maiores dessa terrível ironia, dessa situação de um país de tantas possibilidades perdidas, é que hoje, em Havana, no centro de Havana, o edifício que mais chama atenção, que roubou o horizonte da cidade, é um edifício todo envidraçado, bastante moderno, um edifício que vai abrigar um hotel. Todo mundo que passa pergunta, porque ele é realmente bastante alto. Né? Antigamente, aquele bairro, o Centro Novo de Havana, o Vedado, era dominado ali pelo Havana Livre, né? O antigo Hilton, que foi construído em 57, expropriado em 58 pela Revolução, maior prejuízo que a família Hilton teve, né? E inclusive o Fidel Castro instalou ali o quartel-general no início, seu quartel-general no início, nos primeiros meses da Revolução. Bem, hoje tem esse enorme edifício de vidro que vai ser um hotel ainda mais moderno, ainda mais luxuoso, muito mais do que o Hilton, o Havana Livre. E justamente a garagem desse hotel, ela foi construída utilizando-se da escavação
realizada para a construção da estação de metrô que iria servir ali ao bairro de Vedado, né, o centro novo de Havana. Vejam só a ironia. Hoje, uma das grandes sinucas de bico em Cuba é o transporte público. Eles não têm um metrô, eles têm uma crise no setor de combustíveis enorme, e o que era para ser uma estação para servir a toda a população e mesmo aos turistas, é uma dificuldade tremenda para quem visita Cuba, né, se locomover. Isso foi transformado numa garagem para carros, para esse transporte individual, para servir né, os visitantes que se hospedam num hotel de luxo. Essa é a tragédia de Cuba. Essa é a tragédia de Cuba. E, inclusive, no aspecto dos combustíveis, que também é outra das grandes sinucas de bico, né, a energia elétrica, o abastecimento de energia elétrica da ilha, uma situação semelhante. Quem vai para a província de Cienfuegos, eu já fui algumas vezes, né, levando inclusive grupos de brasileiros, quando a gente vai na Baía de Cienfuegos, uma imensa baía, do outro lado da baía a gente vê, olhando a partir da cidade, uma carcaça grande, de uma estrutura bem grande, de concreto e aço, que era para ser a usina nuclear de Cuba. Uma usina nuclear que tinha sido financiada pela União Soviética, cujo reator ia ser fornecido pela União Soviética, e que, assim como o metrô de Havana, no período da perestroika, Gorbachev decide então cortar o apoio à ilha e a usina nunca é concluída. Já estava com a carcaça toda pronta, precisava apenas instalar o reator, a usina não foi concluída. Cuba seria outro país se essa usina tivesse em funcionamento, porque um dos grandes problemas da ilha é a energia elétrica. E hoje, a gente visitando o interior, o fato é que os apagões são constantes, a gente inevitavelmente lida com essas situações, a crise de combustíveis é enorme, desde que Cuba parou de receber um fluxo constante da Venezuela. Então, um dos grandes problemas é esse. Se eles tivessem uma usina nuclear, que é uma usina de manutenção muito barata, que utiliza uma quantidade de combustível muito pequena e que os russos teriam plena capacidade de realizar essa manutenção, a situação realmente seria outra. Tristemente, Cuba é uma terra de oportunidades perdidas. Então, essa situação, só algumas histórias, né, algumas pinceladas. Eu acredito que o sentido que eu queria dar a essa conversa é justamente de que hoje é o momento em que Cuba precisa, mais do que nunca, desse apoio internacionalista que ela mesma ofereceu a tantos países, né? A situação da ilha é uma situação grave, que ameaça, sim, sem dúvida, a integridade das conquistas da Revolução. Porém, queremos crer, e a gente, toda vez que a gente volta de Cuba, a gente volta com um ânimo muito grande. Queremos crer que Cuba vai superar. É um novo cenário, esse cenário que se coloca. Cuba já foi admitida nos BRICS, que é um passo importante, né? Mas temos que ir com calma, porque o fato é que, por muitos anos, Cuba não foi prioridade para ninguém, mesmo para seus parceiros históricos. Se a gente for falar da Rússia, foram décadas que a Rússia ignorou Cuba, assim como as nações africanas. A Rússia, que tinha, né, no período soviético, relações muito estreitas, tanto com Cuba quanto com as nações da África, por 30 anos depois do fim da União Soviética, largou a mão de Cuba. Continuou cobrando as dívidas que o país tinha, mas não tinha interesses em aprofundar a relação, a embaixada foi esvaziada. Esse retorno de boas relações com Cuba é algo recente, é algo que veio após o aprofundamento do conflito na Ucrânia, após 2014, mas principalmente após 2022, quando a Rússia se viu
num perigo de ficar isolada, e começou a retomar essas antigas parcerias com Cuba, mas também com os países africanos, né? A Rússia voltou a dar atenção a esses países que por 30 anos ela tinha relegado ali a segundo plano ou a terceiro plano, né? Frente aos europeus, aos americanos, com quem a Rússia realmente estava tentando estabelecer boas relações. E então Cuba tem todos esses desafios, tem esses parceiros possíveis, tem essa saída aí nos BRICS como uma oportunidade, mas o fato é que o bloqueio é um elemento ali, uma situação incontornável, e as dificuldades podem ser amenizadas, esperemos que sejam amenizadas, mas dificilmente Cuba vai ter um desenvolvimento garantido enquanto esse bloqueio estiver né, em andamento. Bom, esse foi o nosso primeiro encontro aqui no Entre Blocos. Eu desejo que todos aqueles que tiverem sugestões de temas, algum país ou alguma situação que queiram que seja comentado em algum dos próximos programas, podem escrever, talvez nos comentários, enfim, que a gente vai buscar atender a todas essas demandas. E aqueles que tiverem interesse em visitar Cuba, uma possibilidade é realizar conosco da Estrela Vermelha. Eu já estive em 2 viagens com a Estrela Vermelha em Cuba. A gente terá uma muito em breve, em abril, uma viagem na qual a gente vai ter a oportunidade não apenas de conhecer várias pessoas, conversar com os cubanos, né, porque esse é o nosso objetivo na Estrela Vermelha, é realizar um tipo de turismo diferenciado nesse aspecto, mais aprofundado, conhecer aspectos da história da Revolução Cubana, conhecer a realidade dos cubanos. A gente visita escolas, a gente visita uma cooperativa, eventualmente, enfim, a gente conhece a situação da ilha em loco, tem contato, tem interação com os locais, e presta, dentro das possibilidades, dentro das nossas possibilidades, um apoio a Cuba nessa situação de grande dificuldade que está a ilha. Então, quem tiver interesse, temos essa viagem agora em abril, na qual a gente vai participar das festividades do Dia do Trabalhador, 1º de maio. Participar, inclusive, de cima da tribuna, lá na Praça da Revolução, ao lado do Memorial José Martí. Estaremos lá de cima observando as festividades, participando das festividades. Então, quem tiver interesse, por favor, e é uma viagem que realizamos 2 vezes ao ano. Ano que vem, em janeiro, nós teremos também para participar da ocasião do aniversário de José Martí, uma marcha das tochas, marcha na qual nós estivemos já nos 2 últimos anos e que foi conduzida por Raul Castro em pessoa. Então nós temos toda essa chance, com base nas conversas que eu tive durante essas viagens com cubanos, em situações que eu observei, que eu estou fazendo esses comentários sobre a atual situação de Cuba, né? Então é uma oportunidade, me parece fantástica, de conhecer a situação da ilha com uma profundidade muito maior. Bom, muito obrigado a todos e nos vemos mês que vem em mais um Entre Blocos. Y aquí, ante la estatua de José Martí, decimos y juramos que siempre seremos leales e invencibles seguidores de Martí, que siempre seremos leales e invencibles seguidores de Mateo, y como él decimos hoy, que quien intente apoderarse de Cuba recogerá el polvo de su suelo.
anegado en sangre, si no perece la contienda.